A grande verdade. Brasil. O que está acontecendo com este país, Yolanda? De ontem para hoje aconteceu tanta coisa na economia que acho que vai render bastante aqui na nossa conversa. Pois é. Você deve ter os números aí, né? Quanto dinheiro o Brasil já perdeu, né? Nesses últimos dias. Só nesta semana, né? Dá para ter uma ideia. Mas eu tenho os números do que é possível mensurar, né? No caso da Bolsa. A Bolsa, as maiores empresas aí perderam valor de mercado, teve uma queda muito grande, somando 284 bilhões em 3 dias de perda, o que é equivalente aí ao PIB de Portugal em 2020. Parece uma quantia que é, no mínimo, considerável, né? Não, repete, quanto é o valor? 284 bilhões de reais. Nos últimos 3 dias? 3 dias. As empresas... É muita coisa. E assim, vale ressaltar que é o número que a gente consegue mensurar, porque a imagem do país está tão riscada, está tão ruim lá fora, porque tem vários números que a gente não consegue mensurar, né? De negócios que deixam de ser feitos, de empresários falando, acho que eu vou segurar aqui meu investimento no país agora porque está essa baderna. Então, isso é o que a gente consegue mensurar. É importante você trazer esse número, porque é um choque, né? Chocante, né, Mauro, quando você ouve assim essa informação desse jeito. Um PIB de Portugal. A gente que não é economista, que é leigo, que está escutando o programa agora, quando a gente fala de um prejuízo em 3 dias de 284 bilhões de reais, esse valor absolutamente astronômico, é um dinheiro que deixa de ser investido no Brasil, é um dinheiro que já estava no Brasil e vai embora. Como é que é? Esse caixa já era um caixa brasileiro? A gente deixou de ganhar, quer dizer, não entrou o dinheiro, ou era um dinheiro que estava aqui e de repente ele sumiu? Era um dinheiro que, na verdade, estava já na Bolsa, era o valor de mercado das ações na Bolsa. Então, as empresas, né, têm essa possibilidade de captar recursos lançando ações na Bolsa. E aí, quando elas fazem esse lançamento de ações, elas vendem para investidores. Pode ser tanto pessoa física, quanto investidor estrangeiro, quanto um investidor institucional, tipo um banco. Então, essas pessoas tinham as ações na Bolsa e a Bolsa despencou. Então, as empresas brasileiras que estão valendo menos. Estão valendo menos, é exatamente isso. Caiu tudo. Exatamente. Magazine Luiza. Eu vi aqui, tô vendo aqui uma listinha aqui, são muitas as empresas, né? Mas só para ter uma ideia, Mauro, Petrobras perdeu 24,1 bilhões. Vale perdeu 23,9 bilhões. Magazine Luiza, 23,9 bilhões também. Redditor, aquela rede de hospitais, 8 bilhões. São várias, a lista é gigante de empresas nos últimos 3 dias. 3 dias. Os bancos também, o prejuízo dos bancos somados foi de 27 bilhões. Então, de perda aí de valor de mercado. Só o Banco do Brasil, 6 bilhões. O BTG, que é um grande banco também, 5 bilhões. Então, pegou assim, todo mundo, assim, de varejo até setor financeiro, todo mundo está caindo na Bolsa. De novo, foram mais de 300 empresas que perderam valor de mercado e só 26 ficaram no azul. Isso tá, já agora pergunta importante. Esse processo todo tá menor agora, tá estagnado, tá sendo interrompido, esse tsunami de prejuízos, ou continua? Quer dizer, 3 dias e contando, ou 3 dias e por enquanto parou? 3 dias contando até o fim de ontem, né? Porque ontem também tinha sido de queda, mas hoje... Pode continuar. Não, tá continuando, então hoje as empresas, o Ibovespa, né, que é o principal índice acionário aí do mercado, está caindo, nesse momento, 0,98%, 1%, está caindo 1%, então ainda estão em queda sim. Esse balanço da sangria ainda não foi finalizado, não. O Banco Central está se mexendo, né? Mas chegou a cair 4 pontos da última vez que eu vi, e o dólar bateu 5,75, não é isso, Yolanda? Você tem outros dados? Acho que é isso. Agora está em 5,63, mas você está correto, o Bovespa chegou a cair 4%, agora diminuiu um pouco a queda, né? Está em 1%, né? O mercado já está... No começo do dia foi mais preocupante, né? Ninguém sabia se a gente ia ter ministro da Economia ou não até o fim de sexta-feira, então o mercado ficou meio aflito, aí agora está se acalmando, está caindo 1%, e o dólar bateu mais de 5,70 e agora está em 5,63. Eu acho que só não caiu a Ambev, né?
Tiveram várias... Acho que só a Ambev que segurou. 26 empresas que ficaram no azul, Ambev era uma delas, mas a maioria caiu. Então, 356 empresas perderam valor de mercado. Então, estão valendo menos só por conta dessa bagunça aí política e econômica que aconteceu nos últimos dias. Pois é, vamos explicar, caso alguém não tenha acompanhado as notícias dos últimos dias. Tudo está acontecendo por conta do Auxílio Brasil, que é o nome que o Bolsonaro quer dar para o Bolsa Família dele. Ele quer aumentar o valor, além de mudar o nome do Bolsa Família, que foi criado pelo PT, ele quer aumentar em R$100. Então, de R$300 para cada beneficiário, vai passar para 400. Só que para pôr mais R$100 na conta desse Bolsa Família de cada beneficiário que precisa, é preciso tirar esse dinheiro de algum lugar. E aí é que está o problema. Da onde vai tirar esse dinheiro e que manobras vão ser feitas para se conseguir colocar esse valor? Veja, ninguém aqui é contra, né, Yolanda, Mauro? A gente não é contra um auxílio maior. O povo está passando fome. Somos a favor. Eu acho que o auxílio está há tanto tempo necessitando aí de um reajuste de valor, de realmente rever o programa, porque o programa tem 18, 20 anos, se eu não me engano. Então, de fato, é bem antigo, só que tem diversas críticas nesse sentido, né? Não só de quanto que vai custar e da onde que vai sair o dinheiro, mas também as medidas que estão sendo alteradas ali no meio, porque o Bolsa Família no modelo atual, como está configurado, ele condiciona, né, que a pessoa tenha um filho ali matriculado na escola, então uma regra muito clara. E além de toda essa polêmica aí em torno do valor, muitos críticos do Auxílio Brasil estão falando que estão colocando tanto penduricalho no programa de atrelar a produção científica, atrelar a um monte de coisa que ninguém está entendendo nada, e não vai ser um programa, vai ser um programa que vai ser piorado, na verdade, assim, quem acompanha aí esse tipo de programa social tem criticado nesse sentido, mas o valor é inegável, assim, precisa realmente ser melhorado. Agora, o como que está causando bastante dúvida, e não só no mercado, mas para quem está acompanhando toda essa questão política. Essas empresas que foram afetadas, que estavam na Bolsa, são empresas grandes. Se o dinheiro saiu dessas empresas, quer dizer que essas empresas vão ter que ali enxugar custos em função dessa debandada de dinheiro, de capital que elas tinham. E nesse momento de enxugar custos, pode, por exemplo, entrar no cardápio demissões, né? Demissões, porque quando a gente fala em enxugar custos de empresa, a gente sabe que demissões estão sempre ali no topo da pirâmide das decisões. Quer dizer que, além de perder toda essa grana, além do prejuízo das empresas e toda essa movimentação monetária desastrosa para o país, a gente ainda corre o risco de um tsunami de desemprego que vem na sequência. Isso procede? Esse é o principal risco, na verdade, não só por conta da queda das ações das empresas, que realmente parece muito distante, né? Você olha lá Magalu, B3, ação que está sendo negociada na Bolsa de grandes empresas, como você falou, você fala, não sou investidor dessa empresa, então para mim não afeta em nada, só que afeta, porque se a empresa vai mal, seja na Bolsa, seja nos negócios, como você falou, né? Uma das primeiras medidas que pode ser que a empresa tome é demitir seus funcionários. E as medidas políticas econômicas como estão sendo tomadas afetam não só o valor da Bolsa, mas, de fato, a entrada de investidor estrangeiro aqui no país. Então, investidor estrangeiro que iria investir na Bolsa está segurando investimento. Investidor estrangeiro que viria para cá para inaugurar uma empresa, começar a empreender aqui no Brasil, ou seja, colocar dinheiro na economia real mesmo, gerar emprego, está segurando investimento, no mínimo, né? Se já não desistiu e foi para outro país, está falando, olha, agora não é o momento, vou segurar um pouquinho aqui. Então, o emprego é o principal ponto, assim, é onde mais pega no bolso da população, porque sim, teremos um grande problema de emprego. Não só em 2021, que a gente já está tendo, né? A gente está vendo as pessoas passarem fome, pegando literalmente comida do lixo, porque falta renda, falta emprego, mas em 2022 e até 2023. Na quarta-feira nós fizemos o programa aqui com o nosso querido amigo Marcelo Vitorino. Ele trouxe um furo aqui. Ele falou: Paulo Guedes pediu demissão. Ele tinha essa informação, esse pedido de demissão teria acontecido já na semana passada. Essa história do
da PEC dos precatórios, de furar o teto. Isso já está rolando já há algum tempo e, obviamente, que isso destrói qualquer possibilidade de se sustentar aquele suposto plano que o Chicago Boy tinha para a economia brasileira. Não é isso, Yolanda? Então, a economia, ontem à noite, 4 secretários, o braço direito do Paulo Guedes pediu demissão, mais 3 secretários diretos ali, figuras importantes do alto escalão do Ministério da Economia, pediram as contas, porque eles não têm como sustentar a agenda liberal que se acreditava que um dia o Paulo Guedes ia implementar no país. Não, eu até ouvi uma frase interessante que é o seguinte: o Paulo Guedes não está demitido, né? Ao que se sabe, ele ainda está no cargo, mas o projeto liberal dele já foi demitido. Já está mais que claro para o mercado que não vai rolar. Assim, vai ser um ano daqui até o fim de 2022 perdido, em que a gente só vai realmente estar esperando para começar a ser governado em algum momento, né? E voltar a ter alguma perspectiva aí para a economia. Mas o que aconteceu nos últimos dias foi realmente um absurdo, assim, porque de fato o governo está com um problemão, né, para o ano que vem, porque as pessoas precisam de ajuda, precisam melhorar aí essa renda básica, né, que é oferecida pelo Bolsa Família, mas não tem de onde tirar o dinheiro, e o governo está querendo fazer mágica. Ao invés de mexer onde deveria ser mexido, que é o gasto que ele faz ali no dia a dia, o gasto com emenda parlamentar, os gastos com os puxadinhos lá do Congresso, isso eles não mexem. Então, o que eles estão querendo fazer? Burlar a regra, né? Furar o teto. O Guedes já falou aí ao longo dessa semana que queria uma licença para gastar, além do teto de gastos, o que significa que, e vai lembrar que em 2016, quando a economia estava bem em frangalhos também, foi a implementação do teto de gastos, ou seja, a gente aprovar uma lei que limitasse o quanto que a gente ia poder aumentar os nossos gastos, os gastos do governo todos os anos, que deu uma segurada aí na confiança do investidor, né? O investidor falou, bom, se a gente está começando a colocar uma regra clara de quanto a gente vai gastar e a gente vai respeitar isso, tudo bem, a gente vai ter déficit, ou seja, a gente vai gastar mais do que a gente arrecada nos próximos anos, mas pelo menos a gente está caminhando ali para a luz, né? Ali no túnel, a gente está conseguindo enxergar tem uma boia de salvação, né, nesse problema todo. E do jeito que ele está propondo, né, furar o teto, mudar a regra do jogo já com a bola andando, o mercado de fato não gostou. O Bolsonaro, obviamente, a ideia dele é eleitoreira, né? Ele quer aumentar o valor para R$400 para poder garantir ali um apoio maior, principalmente na região Nordeste, de votos, para que ele possa ali correr melhor para o segundo turno na eleição do ano que vem. Então a gente tem primeiro por que ele está fazendo isso, não é um lampejo de generosidade, está vendo as pesquisas, que a coisa não está desandando, então vou aumentar esse dinheiro aí e quem sabe eu consigo um capital maior político para chegar no segundo turno no ano que vem, que agora está difícil. Agora, a pergunta é, se ele propõe esse aumento do teto de gastos, essa manobra para furar o teto, o que pode frear, ou quem talvez possa frear essa manobra e tirar esse aumento de R$400 que ele está propondo? Quer dizer, quem pode segurar essa ideia? E se existe já alguma tendência para que essa ideia, de fato, pela pressão de mercado, pela pressão de investimento, por isso que está acontecendo nesses dias todos com a economia, se já existe essa pressão para não vamos ter esses R$400 aí, porque se a coisa continuar desse jeito, vai degringolar o país de vez. É o embate que está rolando, né, nesses últimos dias, e por isso que a Bolsa, todo o mercado está tão aflito, porque ninguém sabe se o que vai vencer é o lado econômico da coisa, do tipo de vamos seguir a regra do jogo, vamos seguir o teto de gastos, vamos achar uma outra maneira de aumentar esse valor, se para R$300 ou R$400 que seja, ou se vai ser o lado político que vai vencer, que é vamos aumentar para R$400, fazendo um puxadinho aqui nos gastos públicos, que vai garantir esses R$400 só em 2022, de 2023 para frente ninguém sabe qual que vai ser o valor, ninguém sabe qual que vai ser o programa, é importante falar isso. Mas na sua fala, o que me chama a atenção é tentar
conquistar de novo o eleitorado, né? E ainda com tudo isso, é uma grande dúvida se mesmo esse valor de R$400 vai ser o suficiente para ganhar votos, porque diante de tudo isso, diante dessa inflação tão alta, do desemprego, a gente está vendo que o Bolsonaro ontem acenou para os caminhoneiros, por exemplo, um auxílio também de R$400, e os caminhoneiros, as entidades que representam os caminhoneiros já falaram, ó, R$400 é pouco, isso aí só fala, né? Mais uma ilusão aí do governo, né? Mais uma ilusão que está sendo vendida aqui para a gente. Então, eu tenho realmente minhas dúvidas se mesmo fazendo toda essa manobra, quem recebeu auxílio vai se converter aí em votos para o Bolsonaro no ano que vem. Yolanda, uma questão. Afinal de contas, haveria uma maneira de se conseguir dar esse aumento de R$100, de passar para os R$400 sem a necessidade de se furar o teto? Olha, eu não sou grande especialista em contas públicas, mas pelo que... Qual era o certo a se fazer? Tem um caminho certo. Qual era o certo? Então, o certo era mexer no que precisa ser mexido, né? Então, reforma da Previdência foi feita lá atrás, mas a gente não viu, por exemplo, uma reforma administrativa que envolveria bastante dos servidores públicos. A gente não viu uma reforma tributária que começou a se desenhar esse ano, mas a pauta se perdeu completamente e foi discutida de uma maneira, a meu ver, errada, porque está sendo discutido de maneira picada, né? E nisso tudo a gente não sabe de fato qual que vai ser o impacto econômico dessa reforma. Mexer nas emendas parlamentares, então tem sim como, mas onde precisa ser mexido, o governo ou não tem força política para fazer essas reformas, ou não está a fim de brigar com o Congresso e mexer nas emendas parlamentares, né? Porque se ele perder o apoio do Congresso, segura um governo de pé, né? É o seguir a lei, né? Então, não fazer as pedaladas, não ferir nenhuma lei de responsabilidade fiscal, ter um respaldo político, ou seja, ter alianças fortes, né, no Congresso, e ter um respaldo econômico, ter uma economia forte. A economia forte o governo já perdeu, a gente sabe que a gente está num problema econômico bem grave. O respaldo legal tem uma fila aí de crimes que o governo está sendo acusado, né? Então, juridicamente, já haveria maneiras aí de promover o impeachment. A única base que ele tem é o respaldo político, então ele não vai brigar com o Congresso, mexer em emenda e perder essa única aliança que ainda resta, né? Ali para ele se manter à frente. Agora, uma coisa que me intriga, Yolanda, o governo, vocês viram aí hoje a coletiva do Bolsonaro com o Paulo Guedes, rapidamente tiveram que se unir ali, mostrar uma imagem para a imprensa, para toda a sociedade, para o mercado, obviamente, que está tudo bem entre eles estão juntos, estão unidos. Bolsonaro estava lá do lado do Guedes, o Guedes reafirmando que não vai sair, que continua lá resistindo, o bastião do liberalismo econômico nesse governo, porque o governo teme uma instabilidade no mercado forte, na economia, caso o Paulo Guedes saia. Mas a minha pergunta, Yolanda, qual é a estabilidade que o Paulo Guedes traz hoje para o governo, estando onde ele está? Assim, o mercado já passou a desacreditar no Paulo Guedes há muito tempo, né? Há muito tempo já não se acredita nessa pauta liberal, não se acredita que vai ter reforma tributária, administrativa, reforma que seja de fato significativa, sabe, para as mudanças das contas públicas. Mas ainda assim, eu acho que tem um temor de que se o Guedes sair, quem que vai entrar no lugar? Quem que vai assumir essa bucha na reta final do governo, né? Ninguém sabe se o Bolsonaro vai se reeleger ou não no ano que vem, mas pelo que as pesquisas mostram, não. Então, sim, quem que vai assumir essa bucha? Será que vai ser uma pessoa que vai baixar ainda mais a cabeça para a pressão política que rola lá em Brasília? Então tem esse temor de que seja pior, sabe? É ruim com Guedes, pior sem ele. Acho que é meio por aí que o mercado está pensando. Instável já está. E assim, o que vai definir o aumento dessa instabilidade daqui para frente, né? O que significa instabilidade? Não é só bolsa caindo, a ação da empresa caindo. É inflação subindo mais, a gente tendo que aumentar o juro para segurar essa inflação, e se a gente aumenta o juro, significa que as empresas
vão ter mais dificuldade para pegar crédito, significa mais desemprego, como a gente falou aqui agora há pouco. Então, é mais desemprego, mais inflação, mais juro alto. Toda essa instabilidade que vai definir daqui para frente, eu acho que não só o Guedes está no cargo ou não, mas a maneira como o governo vai lidar com o Auxílio Brasil, da onde que vai sair o dinheiro, quais vão ser, qual que vai ser a manobra, porque se desrespeitar um acordo que foi feito ali em 2016 para segurar investidor aqui no Brasil, o mercado não vai gostar. Então, a manutenção do Guedes ali como ministro, no cargo, né, de ministro da Economia, não vai ser suficiente para segurar essa estabilidade, porque não é uma estabilidade, a gente ainda está, né, numa instabilidade econômica e política. Em algum momento lá atrás, quando estávamos em campanha ainda, 2018, Paulo Guedes dava entrevistas, eu lembro dele na Globo News, falando ali. Eu lembro de uma entrevista dele na Globo News, ele foi sabatinado pelos jornalistas, por economistas, Miriam Leitão estava presente. Eu lembro dele sabonetando ali, falando como palestrante. Ele parece um bom palestrante, né? Ele fala bem, usa frases boas de impacto, que até, eu entendo, inflamam uma plateia, mas plano, o que a gente não tem até hoje, né, Yolanda? Qual é o plano econômico do governo Bolsonaro? Vocês acreditaram? Sejam sinceros aí, Yolanda principalmente, que deve ter prestado muita atenção nessas entrevistas. Você em algum momento acreditou que ele fosse ser capaz de fazer tudo aquilo que ele dizia que ia fazer? Reformas, privatizações, agenda neoliberal? Eu nunca acreditei nesse projeto liberal dele, não por eu não acreditar no projeto liberal, mas por eu não acreditar nos agentes que iam conduzir esse projeto, porque eu acho que para você implementar mudanças tão profundas no país, como estava sendo proposto lá atrás e acabaram não saindo do papel, a pessoa tem que ter muita manobra política, muito jogo de cintura para conseguir conversar, não só com quem é aliado, mas com quem é oposição ali em Brasília. E o governo Bolsonaro, isso como um todo, sempre se comportou com uma panelinha, né? Então, ontem mesmo a gente estava discutindo aqui que parece que nunca saíram da campanha, né? Sempre aquela coisa de nós contra eles. Então, nunca teve essa manobra política ali no Congresso para passar qualquer coisa. E para você conseguir mudanças estruturantes no país, você precisa conversar com todo mundo envolvido no processo. Então, a gente provavelmente vai ter uma alta na taxa de desemprego, a gente vai ter uma inflação maior, o repasse dessa perda de valor dessas empresas na Bolsa vai também ser repassado ao consumidor, ou seja, você que está escutando o programa provavelmente vai encontrar produtos mais caros no mercado. E agora também a gente vai ter esse aumento iminente, como bem disse o Bolsonaro agora há pouco, dos combustíveis, mais um aumento de combustíveis. Então, o consumidor, a pessoa ali que paga seu imposto, ali, o eleitor que está escutando a gente agora, ele vai ter uma lista de problemas, né, que são muito extensa, de problemas ali no dia a dia, de pagar conta, de combustível mais caro no carro, de coisas que já estavam se deteriorando. Quando a gente vê, por exemplo, essa necessidade desse aumento de R$400, é uma coisa meio tomar lá da cá, né? Porque eu dou R$400 a uma parcela, eu faço um auxílio, mas, por outro lado, ao mesmo tempo, eu estou perdendo meu poder de compra, porque as coisas estão mais caras, alguém da minha família perdeu o emprego, a única fonte de renda da casa perdeu o emprego, ainda tem uma pandemia que não está bem controlada, que está matando pessoas ainda, ou seja, você tem um tsunami de coisas paralelas, né? Não é só uma bolsa ali de mais R$100 para resolver, que aliás não vai resolver problema nenhum, porque a cesta básica tem um valor maior que esse. Como é que é esse cálculo, né? Como é que essa... A gente falou disso ontem, né, Yolanda? Vem R$100 a mais, mas vem inflação. Tem esse problema da inflação, porque vai comer parte desse ganho aí, né, de renda. E mais do que isso, se esse auxílio vem acompanhado, a melhor maneira de você promover qualquer ajuda, de fato, à população é promover emprego. Se esse auxílio vem de qualquer jeito e vem acompanhado de mais desemprego, mais pessoas precisando de dinheiro, isso é um problemão, entendeu? Isso é problemático a longo prazo.
beleza, você está ali aumentando a renda no curto prazo, mas e a médio e longo prazo, né? Você não está... esse programa não está, de fato, vindo acompanhado de uma visão um pouco mais além de ano eleitoral. É só para 2022, toda essa barulheira aí na política, no noticiário, é só para resolver o problema de 2022. 2023, ninguém sabe o que vai ser. Quando você fala isso, você está falando em reeleição. Em reeleição. Esse auxílio, vamos deixar bem claro, esse auxílio, ninguém é tonto aqui, ninguém é ingênuo. Esse auxílio, esse aumento de R$100 que o senhor Bolsonaro quer colocar aí no Bolsa Família, mudar de nome, essa nova embalagem, esse marketing todo, tem a única finalidade de ajudá-lo na sua reeleição. Porque ele está com a rejeição altíssima, as pesquisas estão mostrando o adversário dele, o principal adversário dele, o Lula, na frente, com 20 pontos à frente. Então, é óbvio que a única intenção que ele tem em criar essa bagunça fiscal, armando uma bomba relógio para 2023, que nós vamos pagar a conta, a única finalidade, o único interesse que ele tem nessa história é a reeleição, é o auxílio reeleição. Ninguém é trouxa aqui, todo mundo sabe disso. Ah, vocês são contra o aumento? Não. Já falamos no início, tem gente passando fome. Aliás, tem uma imagem aí, Vini. Joga a imagem aí lá de Fortaleza dessa semana que viralizou. O brasileiro está passando fome, já falamos sobre a fome aqui em outras oportunidades, é grave a situação, ninguém é contra aumentar em R$100, ninguém é contra o auxílio, o Bolsa Família, seja lá o nome que for. A questão é que tem que fazer do jeito certo, tem que fazer direito. Olha a imagem, quem está acompanhando aí pelo YouTube, tá vendo imagens dramáticas, né, de gente, isso é um bairro nobre de Fortaleza, são pessoas que estão catando comida de um caminhão que foi retirar o lixo de um mercado popular lá em Fortaleza, e aí as pessoas vão lá pegar o lixo. Gente, na boa, quem é mais jovem aí, há quanto tempo não se viam tantas imagens nesse sentido? Nós já mostramos imagens aqui do Rio de Janeiro, já mostramos imagens do Mato Grosso, em Cuiabá está acontecendo isso, em São Paulo está acontecendo isso, imagens de Belo Horizonte. Anteontem eu fui no centro de São Paulo, ali na região da Bolsa, na Boa Vista, e eu fiquei muito chocada como tá a Rua Boa Vista mesmo. Muita barraca, criança, idoso, adulto, e assim, de uma maneira que eu nunca tinha visto. Eu tenho 34 anos, quase prestes aí a fazer 35, e eu não me lembro assim do centro... ter essa pobreza assim tão escancarada desde a minha infância, então é muito chocante. A grande verdade.